Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa do No Time for Gurus, um evento 8D Hubify que traz para vocês convidados referência no marketing digital. Fica com a gente para não perder tudo que vem por aí. Eu sou a Luísa Lodeiro, da 8D Hubify, e eu tô aqui para trazer uma conversa sobre estratégias para alavancar performance nas redes sociais. Então, primeiro, Ana Carvalho, consultora, professora de Social Media Thinking. Gente, a Ana, ela é consultora de social media com anos de estrada, ajudando marcas a se conectarem de verdade com o público. E a gente precisa concordar, né? A Ana é uma verdadeira mestre no que faz. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luísa. Um prazerzão estar aqui com você, com a 8D também Hubify. Obrigada pelo convite. Estou animada aí para o nosso papo. Coisa boa, estamos. E para adicionar ainda mais na nossa conversa, enriquecer esse papo, o incrível Estevão Soares está aqui com a gente. Ele é autor, consultor, empreendedor e palestrante. Um dos maiores especialistas em estratégia digital do Brasil, gente. Estevão, prazer te ter aqui. O prazer é todo meu, parabéns pela temática do evento, fiquei super animado e vai ser um prazer a gente poder conversar, trocar ideia e desenvolver esse assunto tão maravilhoso que impacta a vida de tanta gente. Ai, coisa boa, gente. E antes de mais nada, gente, eu queria pedir para você que está nos assistindo que se inscreva no nosso canal, siga a gente no Instagram, no @8dhubify. Então, gente, bora começar. Ana, quero começar falando sobre a base de tudo. O que tu considera hoje como os principais componentes de um planejamento estratégico eficaz para redes sociais? Conta pra gente. Lu, sabe que com o tempo, quando a gente está iniciando, a gente já pensa na definição de objetivos, KPIs e o melhor conteúdo possível. Mas sabe que com o tempo, no mercado, a gente que não é guru e está no mercado, a gente sabe que eu fui entendendo que o que a gente precisa para ter um planejamento eficaz é saber ouvir e conversar muito bem com aquela pessoa que é o cliente, atendemos, digamos aqui que a gente está falando com o cliente, né? Entender muito bem o que ele realmente precisa para aquele planejamento, o que é realmente ideal, sabe? Porque às vezes eu vejo, e aqui trazendo a temática do evento, né, dos gurus que criam receitas e que todo mundo acaba fazendo um trabalho muito parecido, que a gente acaba achando realmente que o planejamento é uma receitinha, né, que é a definição de objetivos, KPIs, e diretorias de conteúdo e personas. Claro que tudo isso é muito importante para fazer as coisas acontecerem, mas para mim, acho que a principal coisa que a gente precisa é conversar. Ter um entendimento muito claro de onde a gente quer chegar e como a gente vai avaliar o nosso sucesso. Esse, para mim, é o ponto principal. A gente deslizando nesse início aqui, a gente não consegue fazer mais nada. E depois, claro, né, na definição dos objetivos muito claros, né, não cair nesse erro de achar que todo planejamento é igual, cada objetivo vai ter uma estratégia diferente, fazer muita pesquisa, eu gosto muito de trabalhar com dados, então a gente precisa fazer muita pesquisa com o público, com a empresa, analisar concorrentes também para entender qual pode ser o nosso ponto de destaque, para aí sim, né, depois que a gente faz uma parte estratégica bem definidinha, bem clara, a gente parte para a parte mais tática, né, e criativa, que é a criação do conteúdo e do calendário editorial e usar a nossa criatividade. Mas primeiro, uma estratégia clara, um entendimento claro de para onde a gente tem que ir. Eu acho que esse é o ponto principal de estratégia. Maravilha, é bem isso, né? Começar pelo começo, o planejamento é tudo, né? E, Estevão, você poderia complementar um pouquinho com a tua visão sobre a definição de objetivos, público-alvo, análise de concorrência e a definição também de KPIs? Claro, super prazer. E, assim, eu acho que um dos principais problemas do planejamento hoje é a expectativa. As pessoas não têm expectativas realistas. Então, acho que é importante, que a Ana citou, foi perfeito, porque ela falou de dados, tudo. Você precisa criar uma expectativa com base em dados. E quando você não tem dados, você precisa construir uma base de dados para depois gerar uma expectativa em cima deles. Então, acho que esse processo é muito importante. Quanto custa a sua aquisição? Quanto custa seu lead? Quanto que traz de retorno suas redes sociais? Essas são perguntas que você vai respondendo, mas depois que você executar. Então, você precisa executar para depois começar a ter as respostas e aí melhorar em cima dessas respostas, né? A questão do KPI, né, do indicador-chave de performance, é você definir uma métrica que vai te guiar. Fala assim, beleza, as ações que eu estou tomando, elas estão me deixando mais próximos desse objetivo? Então, vendas é o mais comum hoje em dia, né? Todo mundo quer vender. Eu gosto de ir um pouquinho além. Eu gosto de focar na margem de lucro, porque eu acho que é mais saudável. Porque nem sempre você está vendendo e tem um retorno legal, especialmente para, vamos pegar e-commerce, né? Tem muito
muito e-commerce que vende ficando prejuízo mesmo vendendo e girando tanto legal, porque tem vários outros custos, né? Então eu gosto muito de focar em margem de lucro. Então vamos supor que a minha métrica principal é a margem de lucro. Legal, vamos comparar as ações todas aqui de digital para entender qual que é o impacto na nossa margem de lucro, né? E aí esse, por exemplo, seria o meu KPI, né? Então o indicador-chave de performance é a métrica que diz se eu estou chegando mais próximo do meu objetivo, e esse objetivo ele ajuda a guiar as decisões com relação à tomada de decisão de uma forma geral ali, né? Ah, por que eu estou fazendo essa ação? Por que eu estou fazendo outra? Isso está impactando no meu KPI no final das contas? Mas aí é importante lembrar que nem tudo é KPI, nem tudo é número, a gente está construindo um relacionamento também, e aí isso não dá para mensurar de uma forma pragmática. Né? Você precisa entender que a gente está lidando com pessoas, né? E como a gente não quer ser substituído, a gente precisa continuar lidando com pessoas como pessoas para não ser atropelado por esse mercado. Não, você está corretíssimo. E é aquela coisa, né? A gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, com isso nos abre a visão, né? Para a gente conseguir desenhar um plano de ação para atingir essa meta. E de fato, né? O mercado muda e, acima de tudo, as pessoas mudam, né? Então a gente tem que estar ali em constante otimização. Então, essa visão é muito importante. E qual que é o papel, então, do conteúdo orgânico em uma estratégia de redes sociais, né? Como que ele ajuda a construir um relacionamento, né? Puxando o gancho do que você falou, para aumentar aí o engajamento nas redes. A construção de relacionamento, ela vem através da publicação de conteúdo, né? Então eu preciso publicar um conteúdo e a essência desse conteúdo vai se conectar com as pessoas, né? Então por isso que é importante a gente não focar puramente em algo promocional ou algo que é só direcionado para aumentar a margem de lucros, porque a parte do relacionamento ela traz um ponto muito importante, né, através da produção de conteúdo, que é a diferenciação. Então hoje, como é que você concorre? As pessoas as empresas oferecem soluções semelhantes em muitos lugares, né? Então, para mim, hoje, o parâmetro principal de diferenciação é a sua história e o seu relacionamento. Isso são duas coisas que ninguém consegue copiar de você, por mais que eles se esforcem. Né? A empresa é feita por pessoas. Esse grupo, esse conjunto de pessoas, essas histórias não podem ser substituídas, não podem ser copiadas, né? Não dá. E o relacionamento, por isso que assim, o conteúdo mais próximo, conteúdo que ele realmente mostra a sua essência, conta parte da sua história, ele ajuda a construir esse tipo de relacionamento que no final gera a diferenciação. Então eu vejo o orgânico hoje como essencial, insubstituível. Todas as empresas precisam do orgânico. Dando um spoiler, nem todas precisam de pago, mas todas precisam obrigatoriamente de conteúdo orgânico, porque é daí que vem a construção do relacionamento e, consequentemente, a diferenciação, que permite que você efetivamente tenha um negócio rentável e consiga, né, ter um espaço aí ocupado no mercado. Com certeza. E você, Ana, como você vê tudo isso hoje? Perfeitas colocações do Estevam. E eu acho também que uma coisa muito importante do conteúdo Always On, que é esse que está sempre online, né, que é essa nossa criação contínua e consistente de conteúdo, além de fortalecer o nosso vínculo com a audiência, como o Estevam estava falando, que é muito importante, que nos mantém relevante. E eu também não gosto de falar, mas a gente não tem como não falar sobre a importância da gente realmente se manter online constantemente num ambiente altamente competitivo, em que tem muita gente criando conteúdo. Então, a partir do momento que você não é mais visto, você não é lembrado. Então, essa criação para manter esse relacionamento é muito importante. Mas também eu acho que essa consistência, essa criação que a gente vai fazendo diariamente também é o que vai nos ensinando, né, dentro do nosso conteúdo, o que funciona, o que não funciona, para aumentar o nosso engajamento na própria análise dos dados ali, dos resultados daquilo que está acontecendo diariamente. A gente vai vendo o que funciona, o que não funciona, e com o tempo, conforme você vai criando com consistência, você acaba entendendo o que funciona bem e o que não funciona, né? Então, concordo muito com o Estevam quando ele diz que a estratégia orgânica do conteúdo Always On ali, ele é extremamente importante e essencial para o nosso trabalho em redes sociais. Maravilha. Então, aproveitando, Ana, o que você acha ali? Como que os anúncios pagos, então, eles podem complementar o conteúdo orgânico, né? Exatamente para a gente pensar de que forma que os anúncios pagos, eles ajudam a ampliar o alcance, né? E promover conteúdos de alto desempenho.
Aí eu acho que quando a gente fala, o Estevam vai saber falar melhor do que eu, com certeza, mas eu acho que quando a gente está falando sobre anúncios pagos, a gente está falando aqui muito sobre alinhamento de discurso, né, de um planejamento como um todo. Eu acho que a gente não pode separar o conteúdo orgânico do conteúdo pago. Os dois estão caminhando juntos para um mesmo objetivo, para uma mesma empresa, né, falando um mesmo discurso com uma mesma identidade visual, com o mesmo branding, né? Então eu acho que quando a gente vem criar anúncios pagos, eles precisam nos ajudar a alcançar esses objetivos, a fazer campanhas específicas e que essas campanhas também estejam muito alinhadas com as nossas campanhas de conteúdo always on, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Se tem alguém aqui vendo que não tem esse conhecimento, a gente pode fazer e deve fazer duas estratégias ou até mais que acontecem ao mesmo tempo, né? Que é a campanha de always on, que é esse conteúdo que você vai fazer diariamente no dia a dia para fortalecer teu relacionamento, se manter bem posicionado, e campanhas pagas, que daí tem objetivos específicos, caso você queira, sei lá, fazer um lançamento, vender um produto específico. Às vezes não é nem produto, né? Às vezes é uma ideia, você está fazendo, sei lá, lançando um novo posicionamento. Acho que os conteúdos vão se complementando para juntos atingirem o mesmo objetivo, mas um é mais focado ali no relacionamento, de você se manter presente na vida das pessoas, se manter na mente, se manter vivo, enquanto o conteúdo pago, ele vai ter esse mais objetivo de, talvez, de conversão de alguma forma, né? Não necessariamente vendas, mas querer converter alguma coisa. O Estevam vai me corrigir se eu estiver errada. Nossa, perfeita a sua colocação, é excelente, Ana, achei incrível. E, assim, eu vou complementar com algumas coisas, que dentro do que você falou, né, as pessoas elas precisam de pontos de contato, de relacionamento, né? A gente menciona muito relacionamento através de pontos de contato. Quantas vezes você me viu? Né, e a intensidade desses pontos de contato, né? Você viu um vídeo meu rapidinho, de 3 segundos, 5 segundos, é uma coisa. Você participou de uma live comigo, pô, a gente é amigo, entendeu? Você participou de um webinar, alguma coisa, então os pontos de contato, eles têm intensidade e eles ajudam na jornada de compra, e aí a mídia paga entra como um fator de controle desses pontos de contato, né? Com que frequência? Porque assim, eu posso publicar 10 Reels num dia, eu não tenho nenhuma garantia que os 10 e provavelmente isso não vai acontecer, né? Vão atingir as mesmas pessoas. Agora, com mídia paga, eu tenho um controle um pouco maior. Eu posso ter ali um controle de alcance e frequência, né? Para entender melhor o impacto daquilo no meu negócio. Eu posso fazer ações mais direcionadas, né? Tem a questão de ter ferramentas mais avançadas para entender o comportamento do público, né? Que tá uma diferença grande até entre impulsionar e fazer uma campanha profissional. Impulsionar amplifica o conteúdo, uma campanha no gerenciador permite que eu realmente desenvolva uma campanha mais profissional. Então, eu acho que mídia paga tem esse papel e eu acho que entra num momento específico da empresa, quando ela pode investir. Hoje a gente vê, né, uma onda de mídia paga no mercado, e eu vejo que tem muitos empreendedores que eles acham que eles precisam da mídia paga para poder vender, e muita gente desesperada às vezes, chegando assim, não, mas eu preciso de alguém para fazer mídia paga para poder vender. Não, você deveria continuar, você deveria conseguir vender no seu orgânico, porque daí a mídia paga amplifica, e é legal, você tem um dinheiro, uma grana para investir. Eu vejo que tem gente que não tem grana para investir, não tá com margem legal no negócio, mas tá ouvindo tanto discurso de mídia paga que a pessoa fica pilhada. E ela acha que ela tem que fazer imediatamente. Tem hora para fazer. Tem hora, e hora é quando você pode investir um pouco e esperar um retorno, né? Então, assim, eu acho que eu vou defender mídia paga como um canal super importante por conta do controle. Ao mesmo tempo, o conteúdo nunca vai dar um empate, o conteúdo sempre vai ser mais importante, né? Então eu acho que se for de forma intencional, eu entender a jornada, entender exatamente o que eu quero comunicar, como amplificar essa mensagem, mídia paga é a ferramenta mais potente em termos de controle que a gente tem para passar uma determinada mensagem para uma audiência, né? E mensurar isso de forma mais palpável, assim, vamos dizer. Mas é importante ter esse equilíbrio também para não acelerar aí antes da hora e acabar tendo um prejuízo no final das contas. Muito bom, gente. E até mesmo agora puxando um gancho dessa questão, né, da produção de conteúdo, do mercado também super acelerado, eu queria entender um pouquinho, até uma pergunta que eu estava ansiosa aqui, animada para fazer para vocês, como que vocês enxergam o uso da IA
nessa geração de conteúdo, né, da inteligência artificial nessa construção? Podemos começar com você, Estevão. Eu acho assim, não tem para onde correr, né? A inteligência artificial generativa está em absolutamente tudo, né? Deve chegar no WhatsApp em breve, né? Aqui no Brasil, e o acesso ficou simplesmente absurdo, assim. Então, eu acho que o papel facilitar, para mim, eu vejo muito como um facilitador de atividades mais chatas, né? Então, tudo que é o mais chato, que às vezes eu ia gastar um tempo que eu poderia focar mais na criatividade ou numa coisa que eu vou desenvolver melhor ali, alguma coisa de relacionamento, eu não gosto muito da linha de substituir completamente uma pessoa com inteligência artificial, com avatares, por exemplo. A gente tá vendo isso chegando no TikTok, a gente tá vendo essas ferramentas se amplificando. Minha visão é que as pessoas não vão adotar isso a longo prazo, né? Eu sei que tem os influenciadores de inteligência artificial e eu acho que é muito novo. Agora, se você tem 80% do conteúdo sendo produzido por inteligência artificial, eu acho que isso é um pouco problemático, tá? Então, assim, mas é bem particular isso, tá? Eu acho chato pra caramba, entendeu? Então, eu acho que as pessoas são totalmente insubstituíveis, mas a gente tem que usar a inteligência artificial como ferramenta para facilitar a nossa vida. Do ponto de vista das plataformas, por exemplo, anúncios, né? Inteligência artificial já dominou completamente a plataforma da Meta, que é a minha especialidade, né? Hoje a Meta está trazendo vários recursos de inteligência artificial aplicados na ferramenta inteira. Então, segmentação, que antes a gente tinha um controle super preciso, agora a gente tem um controle parcialmente preciso. Então, é bom e é ruim, né? É bom porque é bom porque a Meta consegue encontrar um público qualificado, mas ao mesmo tempo eu perdi um pouco do controle. Mas tem coisas super legais. Por exemplo, eu tenho um e-commerce. Imagina que eu vou fazer anúncios e, poxa, ter que criar todas as imagens, vídeos. Imagina um e-commerce, sei lá, com 500 unidades, com 500 SKUs, né? 500 unidades ali de uma forma geral. Você imagina fazer todo esse trabalho? Hoje, isso pode ser feito de forma automática. Criar imagem, vídeo, imagem, recortar, colocar as coisas todas. Eu acho fantástico. Então, está economizando um tempo precioso. Então, do ponto de vista de substituição, impacto das IAs, eu acho que especialmente as IAs generativas, né, que são as IAs que conseguem criar a partir de algo incrível, fantástico, vamos usar como ferramenta para poder fazer o nosso trabalho ainda melhor. Deixar ela te substituir no sentido de que, tá, o que ela não consegue fazer, o que eu posso fazer, eu vou deixar isso claro e vou agir de forma intencional para isso. Eu acho que é um bom caminho para seguir e que garante uma longevidade para uma série de profissões nos próximos anos. Fica aí o alerta para os falsos gurus, né? Exatamente. E aí, Ana, conta pra gente a sua visão em relação a isso. Muito alinhado. Até lembrei de uma frase, pesquisei aqui no Google. Eu não sei quem que é essa mulher, Joana, alguma coisa que ela falou, né? Eu quero que a inteligência artificial lave a minha louça para que eu possa fazer a minha arte. Não que a inteligência artificial faça a minha arte para que eu possa lá lavar a minha louça. É muito alinhado com isso com que o Estevão trouxe, né? Eu também acredito isso. Acho que a gente precisa utilizar a inteligência artificial como uma união de forças mesmo para você, como se fosse, sei lá, nosso assistente para fazer aquilo que é mais realmente chatinho para a gente. A automatização de, sei lá, tarefas repetitivas, né? A gente tem as inteligências artificiais que não são tão generativas, mas automatizar os nossos agendamentos, os nossos relatórios. Acho que a inteligência artificial pode nos ajudar também com alguns insights, né? Pode nos ajudar a extrair as primeiras ideias e depois a gente vai desenvolvendo essa ideia melhor criativamente. Algumas análises, às vezes, de resultados, né, de sentimentos, de alguns dados de campanha, acho que eles podem nos ajudar a ter esses primeiros insights, sabe? Para depois a gente vir vindo com as nossas... com o que a gente tem de humano para entregar, né? Que é a nossa parte mais criativa, o nosso raciocínio mais lógico. Eu tenho usado um pouquinho, não tanto para questão de criação, assim, às vezes eu pego ajudas para pegar ganchos para legendas, algumas imagens que eu uso para eu tenho uma identidade visual que eu utilizo um cérebro para tudo. Daí todas as minhas desdobramentos são de cérebros. Aí eu quero criar um cérebro com, sei lá, um chapéu de chefe. Aí eu crio na inteligência artificial, pego aquela imagem e crio em cima dela. Eu acho que é isso. A gente começa com algum insight, ela começa a te ajudar a desenvolver algumas ideias e depois você criativamente vai resolvendo ela melhor.
mas concordo muito alinhadíssimo aí com o Estevão também, de nos ajudar a fazer aquilo que é mais complicado, que é mais repetitivo, e que a gente pode confiar, né, na inteligência artificial, porque elas também não estão 100% confiáveis hoje, sei lá, a gente não pode confiar de olhos fechados, né, mas de repente para, sei lá, criar uma planilha, ela pode me ajudar. Eu acho que é bem por aí também. Legal, é a forma que a gente utiliza, né? Isso aí. Estevão, você deseja complementar? Eu queria. Porque, assim, talvez do jeito que eu tenha falado, dê a impressão que tá longe da gente ser substituído. E assim, o que a gente está vendo é, por exemplo, a Meta criando inteligências artificiais que são agentes específicos. Eu acho que para o futuro, sempre ficar de olho nesses agentes que são de automação utilizando inteligência artificial generativa. Então a Meta, ela quer um agente especializado em anúncios, outro em produção de conteúdo. O que vai chegar para a gente no Instagram, WhatsApp, é você poder usar um chatbot com inteligência artificial que tem a personalidade da sua marca, mas ela é versado em todo o conteúdo que você produz, nos seus produtos, no atendimento. Então, assim, isso tá chegando, isso é para agora. Então, eu acho que talvez eu não tenha dado a ênfase necessária para falar assim, a gente precisa procurar onde a gente é diferente de inteligência artificial para a gente continuar relevante no mercado, porque senão a gente vai ser atropelado. Tá? Então, eu só queria deixar isso super claro, porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas você não tá por dentro dos agentes e tal. Enfim, tá tudo muito rápido, muito veloz, e o acesso tá insano, mas o fato da gente, por exemplo, eu não uso para, por exemplo, produzir conteúdo, né, porque eu não gosto, mas eu acho útil, né? Você pegar um resumo, alguma coisa, tipo, eu uso inteligência artificial diariamente, gosto muito do GPT e da Perplexity, são as minhas duas favoritas, as duas ferramentas que eu uso, especialmente o GPT, praticamente diariamente, né? Mas eu não uso para produzir, até porque eu acho ele ruim pra caramba, né? Eu nunca consigo produzir um conteúdo melhor que o meu, então, assim, tipo, do que eu vejo, né? Eu não consigo. Eu sei que tem como configurar, melhorar o prompt, enfim, uma série de coisas, mas falta aquela essência, que acho que é o que a Ana falou também. Além de você ter que ficar perguntando para ele, você tem certeza? Confere, checa de novo, porque muitas informações erradas, números errados, números inventados, né? Então tem toda essa questão aí que a gente está caminhando para ter especializações onde a gente pode ser substituído, porém exige um esforço nosso contínuo de falar, beleza, onde que eu sou diferente disso aqui e como é que eu posso implementar isso no meu trabalho e deixar isso claro para as outras pessoas também. Muito legal, inclusive, esse complemento, porque vai muito de encontro ao que eu vou perguntar para vocês agora, que fala sobre a integração, né? Como integrar, então, né, a criação de conteúdo, conteúdo orgânico e anúncios pagos, de que forma que a gente integra tudo isso? Como que esses conteúdos podem ser usados, por exemplo, em um funil de marketing ou de vendas? Podemos começar com você, Ana. Tá bom, como eu falei ali no início, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já passei por dores, assim, de desalinhamento, por exemplo. Falando bem abertamente aqui numa empresa que é gigante, que tem centenas de funcionários, e um time que faz aquilo, um time que faz aquilo, outro, e de repente as pessoas estão falando sobre coisas diferentes. Eu acho que uma dor que eu sinto muito na criação de conteúdo, assim, como coordenadora de equipes, que eu já trabalhei muito com isso, é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter aqui para que isso funcione bem é ter um alinhamento muito claro. A gente falei sobre conversa lá no início, que é uma coisa que é importante para o planejamento, mas para todo o seu trabalho funcionar, a transparência, a clareza do processo de tudo que está acontecendo tem que acontecer perante todas as equipes, né? Então, eu acho que esses alinhamentos de objetivos e onde a gente quer chegar tem que ser caminhado muito junto em todas as equipes. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, sabe? E para onde a gente está indo, em que direção a gente está caminhando, como que cada ponto de contato vai conversar com a audiência da forma correta. E também outra dor aqui, comecei a puxar, né, o que eu sentia, porque eu me lembro que existia exatamente esse problema de o conteúdo orgânico não estar conversando com o conteúdo pago, que também é a consistência, sabe, de marca, principalmente se você tem várias pessoas fazendo a criação, por exemplo. É importante que a sua marca também esteja alinhada, que você consiga ter um tom de voz ou a sua identidade visual bastante consistente no conteúdo orgânico e no conteúdo pago, para que a pessoa que seja impactada por um conteúdo que seja pago entre na sua rede social e saiba que é a mesma empresa que está falando, ou melhor, que ela nem precisa entrar, né,
na sua rede social para que ela entenda que empresa é aquela que está fazendo aquele anúncio. Acho que isso é muito importante. E também, outro ponto que eu acho interessante, da análise de desempenho, tanto do conteúdo orgânico para ajudar no conteúdo pago, quanto principalmente, né, nas análises de resultados do conteúdo pago, também podem ajudar a gente muito estrategicamente dentro do conteúdo orgânico. Então, eu vejo essas duas formas de atuação andando absolutamente muito de mãos dadas, assim. Legal. E como você vê, Estevão, em relação, né, essa integração de conteúdo orgânico e anúncio pagos, em relação a essa questão também do funil de marketing e vendas? Eu acho que hoje falta muita... tem 2 pontos, intenção e melhoria contínua, que eu gostaria de falar. A intenção do conteúdo, ela precisa impactar na expectativa da performance. Por exemplo, tem gente que faz conteúdo, espera que o conteúdo venda, mas o conteúdo não é de venda. Tem gente que faz conteúdo, espera que ele engaje, mas o conteúdo não é para engajamento. Né? Tem gente que... Você percebe? Isso é muito comum. É uma das coisas que eu tô vendo com tanta frequência que eu fico assim... Mas esse conteúdo não é de vender. Esse conteúdo, ele é outra coisa. Esse conteúdo não é de comentar. Não tem o que comentar aqui. Você tá passando uma informação. Aí tem gente que fala assim, não, então vamos só conteúdo de comentar. Não. Tem hora pra comentar, tem hora pra só absorver rapidamente, lembrar que a marca existe, tem hora pra olhar e falar, nossa, promoção, vou comprar. Então, essa questão da jornada, as marcas hoje em dia, elas estão absolutamente confusas com isso. Porque elas julgam muito de acordo com um ponto de vista só e colocam todo o conteúdo no mesmo bolo. Eu tenho que avaliar de forma diferente. Eu não posso fazer um carrossel no Instagram hoje e esperar que ele vai ter o mesmo alcance de um Reels, por exemplo. A não ser que minha conta seja primariamente carrossel, eu estou fazendo um Reels de teste, né? Porque o algoritmo para cada um deles é diferente. O Instagram tem 4, 5 algoritmos diferentes hoje, né? Tirando mensagem dessas coisas, né? Ranqueamento. Mas os principais ali, Reels e Feed, né? Que é o que impacta diretamente as marcas, é como se você estivesse usando 2 redes diferentes. Então eu vejo que às vezes a pessoa fala, mas tal coisa não funciona para mim. Não, a expectativa tem que estar alinhada com o conteúdo, e aí você tem que ver o conteúdo mesmo, se o conteúdo pede o engajamento, se o conteúdo pede uma venda, se o conteúdo... E onde você está colocando isso? Então, essa questão do alinhamento dessa primeira etapa, para depois ir para o pago e amplificar essa mensagem, eu acho que esse é um passo muito importante, que nem tem muita marca que chega e fala assim, beleza, eu quero fazer um conteúdo para ganhar seguidores. Cara, olha o seu conteúdo que já te trouxe seguidores e promove este conteúdo que já te trouxe seguidores. O que você fez certo? E aí o outro ponto que eu tinha falado, né, eu falei sobre a questão da intenção e melhoria contínua. Tem muitas empresas que elas olham assim, isso é uma coisa... Acho que de todo profissional, não é só a empresa, né? Tipo, o profissional de uma forma geral. A gente tem aquela ansiedade de fazer uma coisa e acertar. E eu gostaria que todos os profissionais acabassem com isso. Simplesmente extinguisse isso. Porque a gente trabalha com melhoria contínua. Você faz uma coisa hoje, deu certo, o que eu aprendi? Ah, legal, aprendi isso. Próximo. Melhorei um pouquinho. Não tem esse negócio de acertar na loteria da rede social. Isso aí, tipo, eventos, você vai contar com isso? Pode acontecer que tem um conteúdo seu que gere alguma coisa, mas tá totalmente fora do seu controle algumas coisas. Então, o que tá no seu controle é o que você tá fazendo, os parâmetros que você tá testando. Fala assim, eu aprendi isso, vou aplicar. Aprendi isso, vou aplicar. Entendeu? Então, se você juntasse a questão da analisar de acordo com a intenção que o conteúdo foi criado, promover com base no resultado esperado, e aí juntar tudo isso para poder analisar a empresa e falar, beleza, melhoria contínua. A gente aprendeu isso. O que acontece é que a gente vê que as empresas, elas entram no ciclo de resetar a estratégia o tempo todo. Porque elas não trabalham mais melhoria contínua, então elas ficam, não, isso não funcionou esse mês, vamos testar outra coisa. Aí não pega o aprendizado do passado, começa a testar uma coisa totalmente nova, e isso gera esse ciclo que deixa todo mundo extremamente ansioso. E a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com performance, vendas é importante, sim, é muito importante, mas ninguém vai morrer, entendeu? Então a ansiedade, ela não podia fazer parte na nossa profissão, que nem faz. Né, você vê muito empreendedor, todo muito ansioso, profissional de marketing totalmente dominado pela ansiedade, porque o mercado trouxe muito isso pra gente, que a gente tem que ser, que a gente tem que fazer, que tem que acontecer, que tem que ser imediato. Não tem que ser imediato, não é imediato, nunca vai ser imediato. É uma melhoria contínua e tem que ser analisado com intenção, senão a gente se perde bastante.
Como é bom conversar com alguém que é consciente do que está fazendo, porque sabe o que eu estava pensando quando o Estevão começou a falar ali sobre as pessoas que ficam buscando métricas impossíveis, que não são necessariamente dos objetivos daquele momento de conteúdo que ela está fazendo agora, e eu já refleti muito sobre isso, sobre a raiz desse problema, ser exatamente sobre o tema deste evento, que é o fato de muitas pessoas terem vendido uma receita mágica, ou a métrica do sucesso, qual que é a métrica mais importante para o Instagram, o que você tem que buscar agora, sendo que, na verdade, não existe a métrica mais importante, o que você tem que fazer, você não necessariamente tem que buscar uma taxa de engajamento maior e maior e maior o tempo inteiro, você tem que entender qual que é o objetivo para cada um do seu conteúdo, qual que é a métrica que você vai avaliar para cada um deles, sabe? E a raiz para mim disso tudo foi exatamente isso, quando começou a vir muito guru querer vender receitas mágicas de sucesso na internet, porque daí o meu cliente que está ali do outro lado e não entende direito, ele acha que ele tem que fazer aquilo e acaba envenenando, né, a cabeça de toda a equipe fica louca buscando algumas métricas de ego, sendo que na verdade aquilo não necessariamente reflete sucesso, às vezes nem é o engajamento, às vezes você nem precisa ter uma página muito engajada para que a sua estratégia esteja dando o resultado que você precisa, né? Eu percebo no meu conteúdo que muitas vezes, por exemplo, eu crio conteúdo, é óbvio que eu gosto quando ele tem bastante engajamento, quando tem muita gente conversando, quando ele tem um alcance muito alto, mas eu percebo que muitas vezes o meu objetivo maior é vender meu produto, querendo ou não. E muitas vezes eu vendo o meu produto, criando o conteúdo que não engaja tanto, mas é aquele conteúdo que está conversando diretamente com aquela pessoa que já está preparada para engajar, para comprar meu produto. E ela viu aquilo ali, pronto, converteu. Então, muitas vezes eu percebo que eu vendo mais quando eu tenho menos engajamento, quando eu não estou fazendo aquele conteúdo de topo de funil, de alcançar muita gente, né? Então, eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem, e quando as pessoas ficam seguindo muito gurus, ficam vendendo receitas, elas ficam viciadas em encontrar o sucesso, e o sucesso não é igual para todo mundo, e a receita não existe, né? Só queria complementar esse pequeno complemento. É isso. Maravilha, né? E é sobre isso, né? A gente entregar, então, o conteúdo certo para a pessoa certa na hora certa. É uma construção, né? E não existe uma receita de bolo. Isso que a gente vê muito aí desses gurus falando para a gente na internet. E, Estevão, conta um pouquinho para a gente em relação às ferramentas e às táticas que você recomenda aí para planejar e analisar a eficácia de campanhas orgânicas e pagas. De ferramentas, eu acho que as empresas têm necessidades diferentes de acordo com o nível de maturidade da empresa. Acho que isso é uma coisa muito importante, porque as ferramentas, elas vão ser úteis de acordo com a estrutura que você tem. Então, por exemplo, tem empresas grandes que elas têm necessidade de integração de dados, precisam de ferramentas maiores. Então, vamos supor, pegar uma ferramenta que eu gosto, que é o Supermetrics. É uma ferramenta excelente para você adquirir dados, enviar dados de um lugar para o outro, fazer análises mais profundas, criar uma dashboard em tempo real com o Locker Studio. Então, é uma ferramenta muito bacana, né? Então, vou citar duas, que é a Supermetrics e 2-Minute Reports, né, que são duas ferramentas ali que são bem bacanas para essa parte de extração de dados. Hoje em dia, uma grande tendência, não é tendência, mas isso está atualizado. Hoje em dia, a realidade é trabalhar muito meio e fundo de funil, tá? Então, trabalhar com dados que eu tenho algum tipo de controle. Por conta disso, CDPs, você tem CRM, certo? Você gerencia relacionamento, mas você tem um CDPs que é como se fosse um CRM, só que para dados. Então, eu tenho dados vindos de diversos lugares, às vezes eu preciso centralizar em algum lugar. Então, imagina que eu estou fazendo campanha, vem do Pinterest, vem do Google, vem da Meta e tal, e eu posso pegar todos esses dados, colocar eles num lugar só, para eu realimentar as plataformas, por exemplo, a Meta, o Google, tal, criar audiências que são baseadas nessas audiências. Então, eu estou centralizando isso para poder realimentar. Então, por exemplo, tem a segment.io, né, que é uma ótima ferramenta para você fazer esse tipo de transição de dados aí. Então, só que quem que vai usar isso? Uma empresa que já tem uma certa maturidade de dados. A empresa que está, por exemplo, sou empreendedor, estou no início, estou mais no começo, usa o Business Suite da Meta, né? Fantástica ferramenta para agendamento, para tudo, gratuita, né? Tem outras alternativas no mercado, você tem Hootsuite, você tem MLabs, tem várias ferramentas boas no mercado, mas o Business Suite, o que eu acho interessante? Ele tem uma série de recursos que as empresas acabam não utilizando. Sabia que tem automação de mensagem do WhatsApp, do Instagram, do Messenger dentro do Business Suite?
É super bacana e é gratuito. Então tem muita coisa assim. Analisa, eu não vou falar de diversas ferramentas, mas eu queria dar esse contexto de olhar para a ferramenta de acordo com o que você precisa no momento, né? Não de acordo com o que alguém falou que é legal porque utiliza. Porque eu utilizar uma ferramenta, eu tenho, né, tipo, quase 15 anos de empresa nessa área, é diferente da pessoa que está começando agora, não precisa às vezes, né? Então assim, eu gosto de manter uma estrutura mais enxuta possível. Então olha só ferramentas que vão fazer o seu trabalho mais rápido, e se você bater o olho na ferramenta e achar caro, provavelmente na hora de você trabalhar com essa ferramenta. Falando só de ads, que é a minha especialidade, para dar uma dica de uma ferramenta que eu gosto muito, para quem já está com um nível de maturidade um pouquinho maior, chama Review de revelar, Review Bot. Eu adoro essa ferramenta para automação de alguns recursos de ads, para fazer algumas análises mais profundas. Então, acho que são algumas ferramentas aí que pode utilizar para poder otimizar o trabalho, além de fazer a análise constante da parte de conteúdo, mas eu acho que eu vou deixar para Ana. Legal, já estou anotando todas as dicas por aqui. E você, Ana, conta pra gente como é que você faz aí para planejar e analisar a eficácia das suas campanhas orgânicas e pagas. Novamente, totalmente alinhada. Eu aqui, no meu conteúdo, eu sempre ensino as pessoas a fazer todo o processo das redes sociais da forma mais barata possível. Na verdade, não só na forma como eu ensino, mas como na forma que eu atuo também, eu sempre utilizo as ferramentas gratuitas. Eu utilizo para fazer todo o meu processo, até as minhas apresentações, eu não uso nada da Microsoft nem nada. Eu uso tudo que está dentro do Google, que é mais fácil de eu passar para os meus clientes, que eles vão ter acesso num link fácil também. E para criação, como eu gosto muito de analisar dados também, eu uso o Looker Studio, que o Estevão já falou também, ó, de captação dos dados ali, para criar meus próprios dashboards para mostrar para os meus clientes. Essas são as ferramentas que eu uso mais no dia a dia. Aí a gente tem as ferramentas que nos ajudam a automatizar, às vezes, processos, né? Falando aqui do conteúdo orgânico do dia a dia, que é, por exemplo, a MLabs lá, que ao invés de eu precisar criar todo o meu dashboard, entrar na ferramenta do Facebook para baixar os dados, subir e criar um relatório, você pode só puxar a informação e criar seu dashboard bonitinho, né? Mas eu estou completamente alinhada aqui, não acho que há necessidade de, principalmente falando do conteúdo orgânico e da análise de resultados, um trabalho não tão complexo, né? É bastante complexo, mas não tão complexo, com tantos dados, com tantas informações como o conteúdo pago. Eu acho que o mais simples e o gratuito já resolve muito bem, porque eu acho que às vezes as pessoas tendem a achar que você entrega bem e você fazer um trabalho sênior e rebuscado, você tem que fazer muita firula, tem que fazer muitas coisas. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que quando você consegue entregar bem com simplicidade, é aí que você está mostrando que você realmente consegue fazer um bom trabalho, sabe? Então, eu sou adepta dessa ideia. Legal, né? Aquela velha história de um bom arroz com feijão também bem feito, né? Legal, gente. Muito boas respostas. E em relação, então, já nessa questão de dados, né? Como é que vocês utilizam esses dados, então, para ajustar e otimizar conteúdos, né? Quais são as principais métricas que vocês utilizam para avaliar a eficácia dos conteúdos em social media? Falando no conteúdo orgânico aqui, de novo, para o mais simples, eu acho que às vezes a gente, até talvez por ouvir muito conteúdo e consumir muito conteúdo, às vezes a gente tenta rebuscar demais. Eu gosto de usar mais KPIs do que métricas específicas para analisar o sucesso dos conteúdos que eu estou fazendo, sabe? As pessoas usam muito, por exemplo, falam muito da taxa de engajamento, né, que mede ali a interação a partir da soma de várias interações que tem com o nosso conteúdo, mas eu acho que às vezes fica um pouco mais complexo para você conseguir explicar por que não deu certo ou por que deu certo, sabe? Eu gosto de trazer na forma como eu trabalho uma forma mais simples. Por exemplo, eu estou lá no topo que era awareness, então eu vou usar o alcance. Por quê? Porque é mais fácil de eu captar, é mais fácil de eu colocar num relatório, é mais fácil de eu dizer por que teve mais alcance, por que teve menos. Ou se eu quero, sei lá, interação, eu vou analisar quantos comentários eu tive, quantas DMs eu tive, ou conversão, quantas vendas diretas eu tive, quantos cliques eu tive em algum link. Eu gosto mais de usar KPIs mesmo, do que métricas, isso mais no conteúdo orgânico, né? Imagino que o Estevão talvez vai vir trazer uma resposta diferente, mas eu prefiro aqui também, na hora de analisar resultados, simplificar tanto a captação dos dados, de não ter que ficar fazendo muitos cálculos, desde que aquele KPI me diga exatamente o que eu quero dizer, né? Que ele esteja alinhado com o meu objetivo, mas eu prefiro simplificar também, é assim que eu trabalho. Legal. No geral, eu não analiso performance.
do meu conteúdo. Se uma empresa me paga para eu analisar o dela, é uma coisa. Eu vou te falar uma coisa muito particular, acho que eu nunca nem falei isso em nenhum lugar antes. Eu tenho expectativa com relação ao conteúdo, né? Então, por exemplo, um Reels, eu espero que ele tenha um alcance, só que aí eu vou avaliar o potencial de alcance dele de acordo com a expansão do tópico. Então, se eu estou falando de um assunto muito nichado, eu sei que ele não vai ter alcance. A ferramenta não tem como entregar isso, não tem demanda de conteúdo. Então eu já não tenho expectativa. Então vou dar 2 exemplos. Uma notícia sobre recurso novo do WhatsApp, um alcance muito maior, versus uma atualização na API de conversão da Meta. Sabe? Uma coisa muito específica às vezes. O potencial de alcance, ele é diferente aqui. Então eu olho muito isso, tipo, legal, vou produzir um conteúdo, esse conteúdo ele vai atingir um público maior, vai atingir um público menor, mais alinhado com o topo e meio de funil, ali entendendo essa dinâmica. Eu não analiso, eu não sei falar uma taxa de engajamento da minha conta, eu olho assim, o que funcionou mais ou menos, entendeu? Então, eu sei que tutorialzinho funciona bem pra mim, tem um alcance legal, eu sei que tal coisa é interessante, eu olho na minha conta totalmente por cima, eu não faço conta na minha conta, eu não uso ferramenta externa para analisar a minha conta. Agora, se você perguntar quanto que eu tô vendendo, eu sei te falar de cabeça, entendeu? Então, eu sou extremamente orientado ao que leva o meu negócio pra frente, que é a venda. Né? Então o conteúdo, ele tá ali para criar relacionamento. E tem conteúdo que eu faço para as pessoas e tem conteúdo que eu faço por mim. Entendeu? Tem conteúdo que eu faço, beleza, isso aqui vai ajudar a crescer meu negócio. E tem um conteúdo que eu faço porque eu quero fazer. Foda-se, desculpa, não sei se pode falar, mas não tem a performance, entendeu? Não tô nem aí pra performance, se alguém vai gostar, se não vai, se vai xingar, se vai achar ruim, se vai falar qualquer coisa. Eu não, realmente tem conteúdo que é pra mim. Eu preciso me expressar através daquele conteúdo, dando uma opinião, falando alguma coisa. E às vezes é técnico, tá? Não é coisa mostrando bastidores, às vezes é técnico. Eu quero falar porque eu gosto, né? Não é porque alguém quer saber ou tá interessado, tem volume de pessoas querendo saber daquilo. Mas aí, a importância do multicanal, eu acho que é simplesmente essencial. Para mim, ferramenta onde eu controlo a maior parte das minhas vendas é e-mail marketing. E eu acho que existe uma oportunidade massiva com o e-mail marketing, especialmente para quem empresa grande já utiliza isso a rodo, né? E-mail marketing agora. Empresa pequena, de pequeno e médio porte, muitas vezes não utiliza. E para mim, se você quiser me tirar tudo e falar, Estevam, você vai ficar com um único canal, qual que é? É e-mail. Não é Instagram, não é YouTube, não é nada. É e-mail e não é mais nada. Porque ali eu consigo ter um controle muito maior das minhas vendas, da performance, ele tem um papel importante ali nesse sentido. Então, eu não tenho essa visão obcecada do conteúdo, eu não analiso o conteúdo um por um. Sabe, tipo, eu abro o Instagram e falo, legal, isso aqui foi bem. Né? Anotar ali para uma próxima vez eu consigo expandir esse conteúdo ou não. Mas ele está dentro de algo que assim, eu preciso me expressar, eu preciso ter relacionamento e eu preciso vender. E eu escolho com base nisso. E se eu preciso vender mais conteúdo de venda, se eu preciso de mais relacionamento, mais conteúdo de relacionamento. E procuro interagir com as pessoas muito através de perguntas e respostas, que é uma coisa que eu adoro fazer. Legal, gente. Tô tendo uma aula aqui, tô adorando. E a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Que conselhos vocês dariam para empresas e profissionais de marketing que estão começando, né, a desenvolver sua estratégia nas redes sociais? Primeiro, podemos puxar com você, Ana. O que você acha? Qual conselho você daria? Olha, eu acho que o primeiro, assim, essencial que eu acho, para o diferencial dos profissionais aqui de criação de conteúdo, que trabalham com redes sociais, é o desenvolvimento de uma mentalidade analítica, sabe? Eu acho que aprender a olhar para um gráfico, olhar para um dado, saber o que ele está querendo te dizer, é uma coisa que você aprende com o tempo. Depois que você viu 20 mil gráficos na sua frente, você começa a entender, bater no olho o que ele está querendo te dizer, e isso te ajuda a tomar outras decisões, outras ideias. A gente sabe que a gente está num ambiente altamente cheio de dados, a gente nunca teve tanto acesso às informações, e isso para alavancar nossos resultados é muito mais rápido a partir do momento que você sabe trabalhar com isso. Então, eu acho que trabalhar, falando de uma ferramenta técnica aqui, né, a sua mentalidade analítica, eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer. Começa a olhar os seus gráficos, começa a olhar os seus resultados e entender o que aquilo está querendo te dizer, porque é uma coisa que é treinável e é essencial e é um diferencial gigantesco no mercado, que eu vejo que muita gente não tem, fica preso, né, na receita de criar um conteúdinho desse tipo, daquele tipo. Acho que desenvolver essa mentalidade de análise é muito importante. Em contraponto, também acho que o desenvolvimento de soft skills é muito importante, de relacionamento,
de inteligência emocional e negociação quando você está num mercado em que você lida muito com clientes e com outras pessoas, são coisas que mais cedo ou mais tarde você vai entender que você precisa. Que quando você não consegue dominar a sua inteligência, por exemplo, acho que o cliente é meu inimigo, que ele está bravo comigo, que ele me odeia, não sei o quê. Que no início da carreira normal, a gente pensar desse jeito, você não vai muito longe, porque você precisa saber se relacionar com pessoas. Então, acho que a mentalidade analítica e esses soft skills de negociação de relacionamento são coisas que a gente pode ir desenvolvendo e demonstrar também, aprender, acho que demonstrar o valor do nosso trabalho para essas pessoas, que é com os dados ali, né, utilizando as informações analíticas, eu acho que é essencial. Eu iria para esses dois contrapontos, assim, que é uma parte bem técnica, que é o desenvolvimento da análise, e os soft skills, acho que são os dois pontos muito importantes para o equilíbrio da nossa carreira aqui. Maravilha. E para você, Estevam, quais seriam os conselhos que você daria para essas empresas e para esses profissionais de marketing? 3 eu separei aqui. Primeiro, assim, todo produto ele é criado para resolver um problema de um público. A maioria das empresas não consegue comunicar especificamente com o público que ela está resolvendo o problema. Então, se você ficar melhor, se a sua empresa ficar melhor em comunicar claramente qual o problema que você está resolvendo, de quem você está resolvendo o problema e quando você está resolvendo esse problema, né, esse processo todo, você vai vender muito mais. Então, muito do que a gente tem hoje é problema de comunicação, porque as empresas não conseguem comunicar claramente o que elas estão resolvendo, em todas as áreas. Né? E indo para uma parte mais técnica, o relacionamento de 2 métricas aqui, que para mim são essenciais, que é o custo de aquisição, que é o CAC, né? E o LTV, que é o Lifetime Value. Então, quando você equilibra essas 2 métricas, quanto custa para eu adquirir um cliente? Tá? Então, quanto que eu vou pagar? Porque isso vai definir uma estimativa de investimento para uma série de coisas, tanto em conteúdo orgânico como pago. Então, saber mais ou menos quanto custa um cliente, onde é mais barato, onde é mais eficiente, como que fica mais barato, como que fica mais eficiente. Isso é algo que vai transformar o seu negócio. Quando você quer trabalhar, todo mundo trabalha ali com uma concorrência, certo? Quando você trabalha focando, assim, entendendo qual que é o valor que esse cliente tem para você durante a vida dele na sua empresa, então a pessoa compra um produto seu, mas em média a pessoa compra quantos? 3, 4? Em quanto tempo? Então pega, sei lá, em um ano, quanto que esse cliente traz de retorno para você? Porque aí se você trabalha o custo de aquisição com base nesse retorno médio para um ano, você consegue ter estratégias um pouco mais agressivas e você valoriza mais o seu cliente. Tem gente que fala assim, meu custo por lead, ele não pode passar tal valor, mas aí tipo, você vai ver o LTV do cara, vai lá nas alturas. Vou dar um exemplo, escola particular. Né, que a pessoa paga às vezes 4 anos, 1 ano, 2 anos, e a pessoa não quer pagar um pouquinho mais caro no lead, mas não está olhando o LTV, entendeu? Mesma coisa, outros segmentos, né, faz essa adaptação. Então, comunicar claramente, para quem está começando, né, entender custo de aquisição, e entender o LTV, quanto que a pessoa dedica para a sua empresa em termos de faturamento, e quais são as oportunidades que você tem para ampliar isso, normalmente com ofertas complementares, né, que a gente chama de cross-selling, ou a pessoa comprar mais do que ela comprou, que a gente chama de upselling, né, quais são as oportunidades, ou a taxa de compras, né, o buy rate, que é quantas vezes a pessoa compra. Comprou uma vez, dá para comprar 2 no ano? Tipo, geladeira não dá, mas se for, sei lá, a Nutelinha, entendeu? Dá para comprar várias, né? Então, analisar esse relacionamento de comunicação com essas métricas, para quem está começando, eu acho que é essencial, tem um potencial muito grande de transformar o negócio. Legal, gente. Nossa, que prazer conversar com vocês hoje, foi incrível. Ana, Estevam, muito obrigada por vocês compartilharem com a gente aí o conhecimento e a visão de vocês sobre o mercado. Então, não sei se vocês querem, de repente, deixar umas palavrinhas a mais para a gente encerrar aí com chave de ouro nesse nosso bate-papo de hoje. Quero só agradecer aqui a 8D, a Lu, que está aqui com a gente, Carol, todo mundo aqui envolvido nesse processo. Foi um prazerzão estar aqui com vocês, com o Estevam, sou fã do seu trabalho, prazer trocar essa ideia aqui com você. E espero que vocês estejam gostando aí do evento e sigam pessoas que saibam o que estão falando. Chega de gurus. Eu devo estar lá na minha bio, assim, não sou o guru. Então, estou super alinhada aqui com vocês, gente. Muito obrigada de verdade e aguardo vocês. Se quiserem me seguir, meu arroba está aqui, tá? Ana Carvalho RP. E estamos aí. Beijão. Muito obrigada.
Eu queria deixar uma mensagem para você dar um passinho para trás e ver que é algo para a gente realmente trabalhar para melhorar um pouco por dia, né? A gente é atropelado por tanta informação, cada um falando uma coisa diferente, você passa o Reel, você passa o TikTok, é um monte de gente, faz isso, senão você vai perder grana, faz isso, senão sua empresa vai falir. Se você não fizer 3 passos, você tá acabado. Você não, é sempre, todo mundo tá chorando muito, clamando pela nossa atenção. A sua atenção, ela é muito importante. Então, tenta proteger a sua atenção focando em melhorar um pouquinho por dia. Isso vai te ajudar bastante com a questão da ansiedade. Acho que me ajudou muito. Por isso que eu tô falando, eu levo a vida bem mais devagar hoje. Eu trabalho para trabalhar cada vez menos, né? Minha meta é sempre trabalhar cada vez menos. E eu acho que o trabalho, ele complementa a nossa vida. Ele não é a nossa vida, né? Então, se eu pudesse deixar um conselho adicional, é dar um passo para trás, respirar fundo, entender que você pode, cada dia é uma oportunidade para melhorar. Alguns dias a gente acerta, outros dias a gente erra, mas a gente está sempre progredindo de alguma forma. Com certeza, gente. Muito obrigada. E para vocês que estão nos acompanhando até aqui, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir o @8D ali, Hubify, no Instagram e, claro, seguir nossos convidados nas redes sociais. A gente espera você. Até lá!